Saudações, Dux e Duques tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo. Bom, senhores, eu vou falar também sobre o tema do vídeo de hoje, falando sobre os nossos pontas, né? Os nossos pontas, um que saiu há pouco tempo do Fluminense, o outro que poderia ter saído, mas não saiu. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, ficou curioso, vem com o pai para mais esse vídeo, outro vídeo do canal. Só bora! E bom, com o que eu tô falando? Eu tô falando dele, Luiz Henrique. Luiz Henrique vai bem na Liga, né? E o jornal espanhol falou o seguinte, que o Luiz Henrique ele foi vendido por uma gorjeta. Muito barato pelo potencial que ele tem de futebol. Por quê? Porque ele vai muito bem na Liga, né? Realmente, sempre quando a gente escuta alguma coisa dele, foi sempre por conta de alguma jogada muito boa, muito forte. E não é à toa que realmente em todos os jogos, ele está sempre presente no elenco. Então, realmente falando, ele vai muito bem na Liga. Notou que o Betis hoje é um dos grandes potenciais do futebol brasileiro, do futebol espanhol, por conta do Luiz Henrique. Então, muitas das vezes está realmente acontecendo isso. Por que o jornal da Espanha fala de gorjeta? Por conta do preço. Né? Você deve estar pensando assim, mas por que fala sobre isso? Não, foi uma gorjeta isso. Foi por conta do preço, né? A argumentação inicial foi essa, né? Começando, como não, por Luiz Henrique, que deu um autêntico sinal, né? Um autêntico recital, né? Um autêntico toque, né? No estouro. Brasileiro que veio para cima e começa esse jogador tremendamente desequilibrante, né? Os 13 milhões de euros com variáveis incluídas que o Betis pagou para há alguns meses parece ser um pagamento comparado com o valor de mercado que pode alcançar esse futebolista, que cresce a passos gigantes em cada partida. Em suma, Fekir, depois o talento, não tem dúvida, né? Pelo que reclama, né? Pelo que parece reclamar, parece ser mais grandes jogos, né? A grande questão é justamente isso, né? Que quando ele fala sobre o Luiz Henrique, ele fala assim, cara, parece que o jogador ele foi comprado muito abaixo do valor do mercado dele, né? Então, do tipo, era para ser maior, era para ser pelo menos triplo, quádruplo, quíntuplo. A gente não tem uma ideia grande. Mas o que se parece que o que o Fluminense vendeu por 8 milhões não era 8 milhões. Era para ser 40 milhões, 60 milhões. E realmente o Luiz Henrique vale muito isso. E a Premier League, né, para quem não sabe, a Premier League quer muito o Luiz Henrique. Eu escutei sobre a questão do Manchester United e o Arsenal querendo o jogador para o elenco do time, né? Realmente ele tem vários jogadores do United e do Arsenal, como por exemplo do United o Casemiro e o Arsenal com o Gabriel Martinelli, querendo muito trazer esse jogador para realmente se tornar um bom ponto do elenco. Realmente falando, só se comprovou que realmente essa venda do Luiz Henrique é uma ação desastrosa do Fluminense. Antes de continuar falando sobre o segundo personagem, eu quero fazer dois pedidos de duas informações. A primeira informação é justamente que vídeo todos os dias às 10, 12 e 20 horas. Vídeos, podendo se abrir a vídeos 11 às 21 no Campeonato Brasileiro e vídeos especiais às 12 horas. Segunda informação redes sociais estão na descrição desse vídeo, então, por favor, olhem. Primeiro pedido faça o roteiro para você, curte, comente, compartilhe. E o segundo se inscreva no canal. Isso vai me ajudar bastante. Vamos chegar a 240 inscritos, bora? Então vem para mais esse vídeo, outro vídeo do canal, só bora. E bom, o outro, né, justamente o interesse externo diminui e Caio Paulista deve permanecer no Fluminense.
o jogador de 24 anos deverá voltar a ser opção no ataque. Bom, vamos lá. Pontos aqui que eu coloquei. Realmente o interesse diminuiu, até mesmo porque ele não está jogando. Não sei se você está entendendo, mas até agora quem jogou foi Calegari e foi o Jorge, na posição que ele está jogando, né? Ele não está jogando no ataque, ele está jogando como lateral, né? Como lateral bem ofensivo. E realmente falando, essa situação de Caporis se deve muito à questão do que ele jogou em 2021, que ele não jogou em 2022, mas ele foi colocado numa posição que ele se adaptou um pouco bem, mas não tão bem assim, que é na lateral. E realmente falando é preocupante porque ele é um jogador que vai ficar por muito tempo, né? Eu falei bastante lá sobre o tempo de contrato dele, ele vai ficar até o final da gestão do Mário. Então, realmente falando, é muito complicado a gente ter que permanecer com esse jogador aqui. E aí, eu me perguntei assim, mas tá bom, o que eu faria então com o Caio Paulista, né? E o que eu faria com o Caio Paulista é simples, né? O Caio Paulista, ele é um jogador que realmente é emblemático na questão do que aconteceu em 2021. Não é à toa que, se a gente não teve nenhum problema maior, e se a gente até conseguiu ganhar muitas coisas, foi muito por conta do Caio Paulista, que veio justamente ser um jogador realmente diferencial em várias partidas, como, por exemplo, diferencial na partida contra o Atlético Mineiro, em que ele entrou no jogo e realmente fez gol. E realmente falando, é muito estranho, né? Porque realmente o Capaíça parecia estar muito mais como titular na equipe, mas por conta dessa falta de defesa, acabou sendo problemático isso tudo. É complicado, né? Porque quando você cada vez mais relega o jogador fora da equipe, e olha que no meu time, eu coloco o Caio Paulista como reserva do elenco. Aqui, ó, Fluminense 2. O Caio Paulista está como meu reserva no Fluminense 2, que é o Fluminense reserva. Então, mais ou menos, é muito estranho, né? A gente vê como está sendo esse acontecimento do Caio Paulista perante o Fluminense. E realmente é justamente essa retroalimentação, né? O Caio Paulista não joga, o Caio Paulista se transforma em uma situação problemática, o Caio Paulista que não é um ótimo jogador, um jogador regular, então é problemático, né? Vou ficar grandão aqui para falar sobre isso. Então é isso, né? Tipo, enquanto a gente tem o Luiz Henrique sendo vendido por uma baba, e a gente está vendo o Caio Paulista sendo cada vez mais relegado ao futebol do Fluminense, cada vez mais a gente tá entendendo que o Fluminense contratou a gente muito errado. A gente vai entrar em campo hoje, a gente vai entrar em campo contra o Nova Iguaçu, para quem não sabe, esse vídeo foi feito antes do jogo contra o Nova Iguaçu, com o Felipe Melo. O William Bigode sumiu. Eu não vejo mais falar sobre o William Bigode. Eu também não escuto mais falar sobre o Caio Paulista. Parece que é muito estranho, né? A situação toda, né? Quer dizer, tem jogador demais contratado. O Cristiano ainda está no Fluminense, ainda está lá como no Fluminense. Ele não acabou o contrato dele. Então vamos esperar as próximas situações. Pensando na torcida, realmente, a torcida realmente foi muito calada sobre isso tudo. Não é que ela está calada, mas ela foi muito calada nisso tudo, né? Queria continuado o Luiz Henrique, queria que, por exemplo, sei lá, fosse medido o Caio Paulista em vez do Luiz Henrique. Mas vamos ver, né? Muito obrigado a todos que assistiram, fico por aqui. Faz isso aqui que eu estou colocando aqui, ó. Se inscreve no canal, faça a triplo C, mesmo sites estão na descrição. Todos os dias 10, 12 e 20 horas. Saudações tricolores, falou, valeu e tchau, tchau.